Bom dia, família. É um privilégio poder estar aqui com vocês hoje. Como sempre, é claro, pela graça de Deus, é um privilégio poder pregar aqui. Acho que hoje a gente vai ler o capítulo 12 do livro de Marcos. E é muito interessante. Marcos é um livro interessante mesmo, né? Mas algo que eu tenho achado interessante desse livro é que cada capítulo tem muita coisa dentro dele. Inicialmente, a estrutura que eu tinha feito dessa pregação tinha 6 pontos. Porque o livro de Marcos fala sobre 6 tópicos diferentes, que não são nem mesmo atrelados um ao outro. Né? Então eu tive que cortar nesse capítulo 12, fazer 4, deixar 2 de fora, e depois a gente vê onde encaixa eles. Mas Marcos, capítulo 12, a gente não vai começar lá, não. A gente vai lá para Êxodo, capítulo 3. Mas basicamente esse livro de Marcos, no capítulo 12, é o capítulo com mais histórias e assuntos em um só que eu já tinha me deparei antes. Mas como eu não quero ficar em Marcos o ano inteiro, vamos tentar ver o capítulo inteiro hoje, com exceção desses outros 2 tópicos. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já se sentiu ansioso? A reação de tudo, né? Quem aqui já se sentiu meio que perdido, sem um norte? Quem aqui já sentiu que como se não tivesse uma resposta? Legal. Então esses são sentimentos comuns, não? Geralmente, a gente sente isso de forma, na verdade, natural e muitas vezes repetidas vezes, certo? Eu, particularmente, consigo me relacionar muito com isso porque sentimentos que são muito presentes, pelo menos comigo. São coisas que eu preciso lidar e lutar contra diariamente. E claro, até mesmo sabendo que eu não sou o único aqui nessa sala, mas na Bíblia também. Vamos lá para Êxodo, capítulo 3, a gente vai ver aqui, Moisés está falando com Deus na sarça ardente, que ele está subindo o monte, ele vê essa sarça pegando fogo, e aí a Bíblia fala que ele ficou curioso. Se fosse eu vendo uma sarça pegando fogo e não está queimando, eu não ficaria curioso, mas isso aí iria para o outro lado. Obviamente. Isso não é normal. Eu não entendo. Esse pessoal do Antigo Testamento, eles são muito valentes. Vê um anjo falando com o cara, pra você sair na mão com ele. Que isso, que ideia doida? Ou então responder, ver lá, entrar na cova do leão. É um pessoal muito corajoso. Mas realmente, né? Então Moisés, ele vai lá, por conta da curiosidade dele, e aí ele começa a falar, Deus começa a falar com ele. E aí Deus dá algumas instruções para Moisés, né? E a primeira coisa que ele fala, Deus ele fala quem ele é para Moisés. Ele fala, eu sou o Deus do seu pai. Sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e vai falando e tudo isso para ele, se falando quem ele era realmente. E aí ele fala, eu estou pedindo para que você, Moisés, vá e fala com o faraó e lidere seu povo fora do Egito. Certo? E aí Moisés pergunta qual o nome que ele deveria dar a Deus. Quando os israelitas perguntarem quem me enviou. Então quando eles perguntarem, Deus, quem me enviou? Eu estou aqui em nome de quem? Quem é esse Deus? Que nome eu deveria falar? E é o que a gente vai ler aqui agora no versículo 14. Então, Êxodo capítulo 3, versículo 14. Olha o que a Bíblia fala. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Sabe por que a escritura é tão relevante pra gente? Porque o significado desse nome que Deus dá a ele mesmo, ele fala, eu sou o que sou. O que você vai dizer aos israelitas é o que eu sou te enviou. Agora, a palavra no hebraico usada para essa parte, geralmente a gente sempre vai e vê nessa parte do eu sou, né, para poder ver, que é o mesmo significado de Yahweh, né, que Yahweh é só eu sou, mas na terceira pessoa. Falando, então, Deus é. Esse é o significado. Agora, eu sou significa dizer que ele é. Então, ele é me enviou. Agora, antes de falar isso, Deus responde para Moisés falando, eu sou o que sou. Certo? Então, agora, qual é o significado dessa parte? Significa aqui o eu sou o que sou, no hebraico é Eie Asher Eie. Eu até pesquisei para ver qual que é a pronúncia certa. E é realmente isso, Eie Asher Eie. Tem que falar rápido, senão você perde no meio do caminho. É, muito diferente. Que significa Deus eterno. Deus eterno. Criatura autoexistente. Agora, quando eu vi isso, eu falei, nossa, é muito interessante entender isso. Porque é um pouco diferente do significado do eu sou apenas. Né? Porque basicamente significa dessa palavra, é basicamente o significado de eu não preciso de nada, nem de ninguém para ser quem eu sou.
Eu sou tudo que pode precisar, já fui, sou e vou ser. Então é basicamente querendo quebrar a barreira de tempo, até mesmo de matéria, de qualquer coisa que você possa imaginar. Essa era a característica de Deus. E aí ele coloca para ele mesmo, falando, olha, é esse quem eu sou. Um Deus eterno, uma criatura autoexistente. Então era isso ele se apresentando para Moisés. Então, muito provavelmente, Moisés ele tinha as mesmas perguntas que eu tive também. Que é os sentimentos que a gente acabou de falar no começo. De ansiedade, de perguntas e dúvidas que a gente pode ter no nosso dia a dia. E Deus fala para Moisés, é isso que eu sou. Um Deus eterno, uma criatura autoexistente. Ele não precisa de ninguém para existir. E se isso não for suficiente, ele quer suprir todas as necessidades. Então, quando Deus disse a Moisés, eu sou o que sou, ele estava revelando que é completamente confiável, sempre presente e totalmente suficiente. Isso era essencial para que Moisés e os israelitas precisavam confiar que Deus estaria com eles e os livraria da escravidão do Egito. Então, para poder se livrar daquela situação, eles precisariam de muitas coisas. Porque imagina, eram um bando de escravos correndo do Egito sem ter nada para poder sustentar, ou então plantar, ou seja lá o que for. Até mesmo a razão pela qual eles queriam voltar para o Egito era porque eles muitas vezes não tinham o que comer, não tinham como fazer, como prover. O deserto não é exatamente o lugar que você vai para fazer algum tipo de caça. Ou então para pesca. Então, realmente, o Egito era tudo que eles conheciam e era a única forma de que eles poderiam realmente se sustentar. Então, indo para o deserto, chegando Moisés falando, olha, eu vou libertar vocês, mas libertar para onde? Como que você vai suprir a necessidade de milhões e milhões de pessoas no deserto? Então, eles precisavam de algo que daria confiança para eles. Então, o título da pregação de hoje é Jesus, o Senhor de tudo. Jesus, o Senhor de tudo. Eu olhei em todos os tópicos que tinha dentro desse capítulo, e eu consegui ver que realmente era a característica de Jesus, mas não apenas isso, são coisas que ele provê. Infelizmente, não vai poder passar pelas duas últimas, né? Mas são realmente coisas que ele provê. Deus, ele mesmo, ele provê e ele é. Primeiro ponto, ele é o dono da vinha. Vamos lá para Marcos capítulo 12. Então, cara, uma das características de Jesus Cristo, de Deus, do Espírito Santo, da Trindade em si. São as características que vão nos ajudar a aprender como nós precisamos agir com Deus na nossa vida. Vamos lá para Marcos capítulo 12, versículo 1 mesmo. Marcos capítulo 12, versículo 1. A gente vai ler até o versículo 12, que é basicamente a parábola da vinha. Marcos 12, versículo 1 ao 12. Fala assim. Para vocês chegarem lá, ouvindo ainda páginas se movendo. Zé. Estão lá? Sim. Ótimo. Estou aqui em Marcos capítulo 12. Tem certeza que estão lá? Pensa bem. Mas bem, Marcos capítulo 12, versículo 1. Fala assim. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, espancaram e o mandaram embora, de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo. Eles bateram na cabeça e o humilharam. Enviou ainda outro, a qual mataram. Enviou muitos outros. Em alguns bateram e outros maltrataram. Mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros, esse é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e os lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a minha vinha a outros. Vocês nunca leram a passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Ele é o dono da vinha. Sabe, a escritura aqui no começo dela
Já começa falando que esse dono da vinha, ele constrói essa vinha, certo? E ele fala o que ele constrói nela. Fala que uma das coisas que ele constrói, ele fala que ele planta a vinha primeiro, aí ele coloca uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Então isso mostra as características que ele coloca em volta de nós. As vinhas são consideradas como pessoas mesmo, como os frutos, certo? Mas não apenas isso, né? É o reino de Deus em si. Agora, o que ele constrói? Fala que ele constrói uma cerca em volta dela. Querendo dizer que ele provê a proteção, certo? Ele constrói uma torre, que seria para o vigia. Então, colocou alguém para proteger, que seria tomar conta dessa vinha, das pessoas. E fala que ele coloca um tanque também, que era para prensar essas uvas. O que seria coisas da nossa vida que vão colocar a gente em prova. Então ele coloca tudo isso, está tudo pronto. E aí ele vai lá e chama os lavradores para poder trabalhar dentro dessa vinha. Seriam os trabalhadores. E agora, claro, essa é uma das parábolas mais claras que a gente tem aqui na Bíblia, certo? Sobre o significado dela. Até mesmo que ele fala em si mesmo sobre mandar o filho dele. E aqui eu acredito que ele estava tentando ensinar e mostrar para eles algo que era bem simples. Então Deus é o dono de tudo isso. E isso eles estão indo trabalhar nessa vinha, ou seja, trabalhar no seu reino para dar frutos. Mas a vinha ainda assim é de Deus. Mesmo que ele estava dando essa vinha, deixando com que eles trabalhassem nela, ainda assim era de Deus. Fala que ele deixa eles trabalhando e ele vai fazer uma viagem. Quem vai fazer uma viagem sempre volta. Então ele voltaria para prestar conta, certo? Mas antes dele voltar, algumas coisas acontecem. Então fala que ele mandou mensageiros e mensageiros, servos e servos. E qual foi a resposta deles? Alguns deles eles mataram, a outros eles maltrataram e humilharam. E então finalmente fala que só falta apenas um servo, o seu próprio filho, o herdeiro. E o que eles fazem? Eles mataram o seu próprio filho, o herdeiro. Agora, em resposta, Deus vai e mata esses trabalhadores e coloca novos trabalhadores nessa vida. Pessoas que iriam realmente cuidar dela. Agora, se ele é o dono, ele quer que prospere essa vinha, como qualquer dono. Se eu tenho um negócio, o que eu quero que aconteça? Eu não quero que ele vá lá e entre em falência, certo? Eu não vou lá, tenho uma loja e falo, nossa, tomara que essa loja quebre, que não tenha nada, que não venda. Não faz sentido. Todo dono quer que prospere realmente. Então esse era o ponto, e Deus queria que prosperasse. Mas o que acontece é que eles tentam tomar tudo para eles mesmos. Então Deus quer que sejamos prósperos no reino. Não fala financeiramente apenas, mas em todos os aspectos, porque a vinha é dele. E ele tem a posse de tudo, da minha vida e da sua vida. Essa é a realidade. E o pior é ver o egoísmo desses lavradores em resposta a isso. Porque é ver que Deus manda o servo, ele não fala para ir para o servo e pegar todos os frutos da vinha. Ele fala que manda o servo para pegar parte dos frutos. E o que mostra é que eles teriam parte deles para aproveitar também. Mas eles pensaram, se eu tiver que abrir mão de qualquer coisa, já não vou poder aproveitar. E se eu matar o mensageiro? Eu vou poder tomar posse dessa vinha. E aí ter ela só para mim. Eu acredito que hoje em dia a gente pode fazer a mesma coisa. Da mesma forma, Deus vai mandar mensageiros na nossa vida que vão abrir a palavra de Deus pra gente, nos desafiar, ou nos chamar a abrir mão de coisas, por exemplo. Abrir mão de um relacionamento que não está nos ajudando a chegar mais próximo de Deus. Abrir mão de coisas que realmente são preciosas pra gente de várias formas diferentes. Mas aí, como a gente não está disposto a abrir mão dessa única coisa que Deus está pedindo, o que a gente faz? A gente mata o mensageiro. Pega, irmão. A gente mata o mensageiro ou a mensagem em si. E é assim que aconteceu. Aqui esses mensageiros e servos era a representatividade dos profetas. E através da história inteira da Bíblia, Deus mandou profetas e profetas para falar com o povo de Deus. E ainda assim o que eles fizeram? Mataram eles, maltrataram eles. Você vê cada um deles como eles eram tratados. Todos eles eram negados, deixados de lado pela sociedade, até mesmo mortos por vários e vários reis que eram colocados na liderança do povo de Deus. Então, definitivamente. Agora, o fato é que você vai ter duas posições nisso. Você ou vai ser o mensageiro ou o lavrador. Muitas vezes vai ser os dois. Muitas vezes você vai ser a pessoa que vai ir levar a mensagem, ou você vai ser a pessoa que está trabalhando no campo e vai receber a mensagem. Vamos lá, Yuri. E eu acredito que é dessa forma. Deus vai trazer diversas vezes provas
e coisas para fazer com que nós abrimos mão de realmente coisas preciosas nossas, para poder provar o nosso amor por ele. Mas agora ele deu uma via inteira para a gente aproveitar. O que é uma parte disso? Muitas vezes eu acredito que esse algo não vai ser a coisa mais fácil da sua vida. Pode ser sua carreira, sua família, relacionamentos, eu não sei. Mas ele vai querer parte que é a devida dele. No final, eles mataram a única coisa que poderia tornar eles os verdadeiros herdeiros. Vocês se lembram que eles falam? O porquê que eles mataram o filho? Falam, se a gente matar o filho dele, a gente pode receber como herança essa vinha. Sabe o que é interessante? Muitas vezes a gente está tão profundamente nesse pecado, enraizado no nosso pecado, que a gente para de raciocinar direito. Pensa nisso. Se eu coloquei você como trabalhador, como meu servo, e você vai lá e mata as pessoas que eu estou mandando para poder pegar o meu imposto, e aí eu vou lá, mando o meu filho, e você mata o meu próprio filho, quem em sã consciência te daria como herança a terra? Mas com todo o pecado e egoísmo deles, eles queriam achar qualquer maneira de poder ter tudo para eles mesmos. Não lembrando que Deus é o Senhor da vinha. A vinha é dele. Eu estou lá apenas para trabalhar. Da mesma forma o reino de Deus. A igreja não é minha. A igreja não é sua. A igreja é de Deus. Como cristão ou discípulo, meu trabalho é trabalhar nela. Fazer com que se torne frutífera, ajudar a crescer, cuidar dela, ser um dos sentinelas. Esse é o meu papel. E Deus vai vir querendo prestar contas do trabalho que eu tenho feito, da minha própria vida. Agora, se ele fosse mandar um mensageiro na sua vida hoje, para prestar contas dos frutos da sua vida, não falo nem só de batismo, mas realmente dos frutos do Espírito que a gente acha em Gálatas capítulo 5, versículo 21, que fala de cada um dos frutos. Mansidão, humildade, todos eles. Será que ele acharia algum fruto? Ou você, com tanto egoísmo, você mataria esse mensageiro? Você aceitaria realmente ouvir o que ele tem para dizer? Pega, irmão. Sabe? E realmente eles mataram a única coisa que poderia fazer com que eles se tornassem herdeiros dessa via. Como a Bíblia chama Jesus Cristo aqui, pedra angular, que basicamente é a pedra responsável na construção para juntar, realmente fazer esses cantos. Juntaria uma parede com outra. E também responsável para fazer com que o prédio se construa de uma forma reta. Certo? Não fique meio que a torre de Pisa, sabe? Torto. Então a única coisa que poderia ligar, gente, a mim e a Deus, para poder ser realmente esses herdeiros, fala que eles receberam ele e mataram. Fala que ao receber realmente a Jesus Cristo, o Filho, a quem ele poderia fazer com que eles se tornassem herdeiros, eles mataram ele. A única chance de salvação. Sabe, isso me faz ter muito temor. A cada vez que eu recebo uma repreensão ou alguém me discipula em algo no meu coração, e se essa for a minha última chance de arrependimento? E se essa for a minha última chance de entrar nos céus? Pensa nisso. Aqui a Bíblia fala que ele mandou mensageiros, e por último ele mandou seu filho. E ainda assim escolheu matar. E logo após isso, fala que ele mesmo vem. Ele mata cada um desses lavradores. Agora, quando eu li pela primeira vez, eu pensei, nossa, que duro, né? Um Deus, um Senhor que vem lá e mata eles. Mas o sangue está na mão de quem, realmente? Deles mesmos. Antes de Deus ir lá e tirar a vida deles, não é que isso seja de forma física, mas espiritual mesmo. Eles foram e tiraram a vida de muitos. O que me leva a entender que se eu estou trabalhando na vinha, sem o dono da vinha no meu coração, sem Jesus Cristo, o que eu estou fazendo, eu estou matando. Não estou ajudando outras pessoas a ganharem a vida. Prega, Yuri. Vamos lá, Yuri. Isso é importante para mim, porque me dá muito temor pensar. Isso foi minha última vez, minha última tentativa. Quando alguém vem me discipular sobre o meu orgulho. E se for Deus mandando um último mensageiro? Vamos lá, Yuri. O último mensageiro que poderia realmente me ajudar a transformar o meu coração. Ela falou, Yuri, você está sendo muito emocional, irmão. Você precisa se arrepender. Yuri, não pode mais lutar com esse tipo de pecado. Você tem caído de novo e de novo nesse mesmo pecado. Seja mentira.
manipulação, orgulho, egoísmo, impureza, seja lá o que for. Deus vai dar várias chances pra gente, eu acredito nisso. Mas como a Bíblia mesmo fala, de Deus não se zomba. Eu acho que em algum ponto, eu indo pra igreja religiosa, eu fiquei cansado, sabia? De ouvir de novo sobre esse Deus que é só amor, que é só graça. Vamos lá, Yuri. Me pareceu um Deus muito fraco. Deus que aceita qualquer coisa. Já falou com esse tipo de pessoa? Já teve relacionamento com esse tipo de pessoas? Que você tá falando com ela, você fala qualquer coisa, ela aceita qualquer coisa? Não tem um cuidado próprio, então não coloca limites com outras pessoas? Tudo para poder agradar? Não é agradável. Muito menos você segura as pessoas em uma autoestima. Agora, Deus, ele coloca limites claros na nossa vida. Sobre o nosso relacionamento com ele. Agora, em igrejas religiosas, muitas vezes o que acontece é que não existe esse limite e apenas existe esse Deus que é apenas amor. É apenas graça. Apenas misericórdia. E realmente, eu acredito piamente, como a Bíblia mesmo fala em 1 João 4, fala que Deus é amor. Mas ao redor da Bíblia inteira fala sobre as outras características dele. Fala sobre ele ser um fogo consumidor. Fala que ele veio para trazer uma espada realmente. Que vai causar divisão. Ele não é apenas isso. A real é que eu e você, a gente fez o mesmo que esses lavradores fizeram. Em algum ponto na nossa vida. E várias vezes. Com o nosso pecado. A gente crucificou Jesus Cristo na cruz. Eu não posso falar que eu não recebi nenhum mensageiro de Deus. Eu tinha a Bíblia. Essa é a mensagem de Deus. Mesmo que talvez não veja alguém me convidar para aprender mais sobre a palavra de Deus de forma profunda, ainda assim eu tinha a palavra de Deus. E cada vez que eu olhava para ela, ela me cortava. Agora, tinha muitas vezes, 99,9% das vezes, eu não aceitava o desafio dela. Eu via a mensagem como algo pesado. E aqui eu escolhia crucificar Jesus Cristo na cruz novamente. Mas da mesma forma, se você é um discípulo, você se entregou para ser crucificado realmente, morto, sepultado e ressuscitado com ele. E agora sim você é um cordeiro. Da mesma forma que a gente matou Jesus Cristo e a gente perdeu a nossa salvação por conta dos nossos pecados, porque a gente é realmente um ser pecaminoso, a gente pode ganhar fazendo ele nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Participando dessa morte. Entendendo que realmente ele está na cruz crucificado é por conta do meu pecado e do seu pecado, pessoalmente. Verdade. Vamos continuar lendo o versículo 13 de Marcos capítulo 12. Do versículo 13 ao 17. O segundo ponto, bem simples. Ele é a sabedoria. Vamos, Yuri. Ele é a sabedoria. Então uma pergunta feita no começo. Já sentiu sem resposta? A real é que a gente tem resposta. Para várias coisas. Sabe quando você está indeciso sobre algo? Sim. Sabe quando você está, tipo, nossa, eu não sei o que eu vou escolher. Hoje mesmo, antes do culto, eu estava indeciso sobre a gravata que eu ia usar. Aí eu fiquei olhando a gravata, preto ou cinza, preto ou cinza, preto ou cinza, preto ou cinza. E aí eu escolhi. Na real, é que no meu coração eu já queria a preta. Eu lembro do Zé falando a cinza, falando, não quero a cinza. Aí depois ele falou a preta, eu falei, isso, a preta, a preta, a preta. Eu tava realmente procurando uma resposta? Não. Eu tava indeciso. Eu, sinceramente, acreditava que eu tava indeciso. Mas no fundo, meu coração já tinha feito uma escolha. Eu já sabia a resposta para aquele problema. Eu acredito que da mesma forma, muitas vezes a gente acha dessa forma. Agora olha isso, Marcos 12, versículo 13. Fala assim: mais tarde enviaram a Jesus alguns fariseus e herodianos para apanharem alguma coisa que ele dissesse. Eles se aproximaram dele e disseram: mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prende a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário, para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda, e ele lhes perguntou:
De quem é essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhe disse: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Uau. É interessante porque essa palavra deem, na verdade, no grego, significa devolvam. Isso é muito interessante. A gente vai ver o porquê depois. Vamos continuar lendo aqui. Né? Não continuar lendo, mas desenvolvendo essa escritura. Então, os fariseus tentaram pegar Jesus numa armadilha sobre pagar impostos ou não para César. Certo? Agora, por que eles estavam fazendo isso? Então, tinha vários grupos políticos dentro dos judeus em si. Então, a gente tinha os saduceus, que era um grupo que, na verdade, apoiava os romanos, certo? E todo mundo odiava eles, mas eles eram os mais ricos. E aí tinha os herodianos e os fariseus, que não apoiavam os romanos, e eram do outro lado, certo? Mas também era um grupo diferenciado, também entre eles dois mesmos. Agora, o que eles fazem? Para tentar fazer com que Jesus escolha um lado. Você está com César, o Império Romano, ou você está com a gente? É um dos judeus. E aí ele vai lá e pergunta para ele. Já sei que eu vou perguntar para Jesus. Tem uma moeda aqui, tem que pagar imposto ou não? Você quer apoiar o Império Romano ou não? E aí Jesus fala, por que vocês estão me colocando à prova? E vê a hipocrisia do coração deles. E aí ele, com toda a sabedoria, dá a resposta para eles. Então, eu acredito nisso. Ele usa a verdade, uma verdade realmente que eles não queriam realmente ouvir. Ainda mais esse grupo de pessoas, os herodianos e os fariseus. Que era realmente que, se é de César, isso tem que devolver a ele. A gente não precisa de nada que vem dele. Então tem que pagar esses impostos. Está a cara dele lá, está a imagem dele, então devolva para ele. Agora, tem uma frase que é o Agostinho que fala a verdade como um leão. Você não precisa defendê-la. Solte-a e ela se defenderá sozinha. E eu realmente acredito nisso. Eu não preciso muitas vezes defender a verdade, eu só preciso falar a verdade e ela mesma vai se defender. Eu lembro com o Andrew chegar para ele falando de quão injustiçado eu tinha me sentido numa situação. Ele falou, realmente, se foi injusto, Deus vai te defender. Você não precisa fazer nada. Ah, mas é injusto que isso e isso aconteceu. Ele deveria ter feito dessa forma, ela deveria ter feito dessa forma. O chefe falou assim comigo, aquilo, outro. Amém. Você não precisa se defender. Essa é a verdade. Deus vai te defender. E várias e várias e várias vezes. Deus ia e me defendia. E essa é a realidade. A verdade é realmente como o leão. Ela vai se autodefender. Não precisa de colocar algo a mais extra para defender a Bíblia. A Bíblia por si só ela se defende. E é isso que Deus usa. Aqui Jesus Cristo, de uma forma meio subliminar, está usando a Bíblia também. Por quê? Olha que interessante. Eu lembro quando a gente chegou aqui em Moçambique, em maio, há quase 3 anos... Não, desculpa. Um ano. Quase um ano atrás. Quase um ano atrás, em maio. E a gente tinha vários tempos em famílias que a gente ia para lugares bem legais para poder conhecer mais de Moçambique. E um desses lugares foi um forte de Moçambique, né, lá na Baixa. E naquele forte a gente tinha vários canhões. Tinha até mesmo as balas de canhão. Né, que eu achei muito interessante. Senti no filme do Piratas do Caribe. Né? E era interessante. Eu não lembro quem é que foi que chamou atenção a isso. Mas a gente estava olhando em um dos canhões e tinha uma gravura nele. Né, algo gravado, que era o símbolo como é que fala? Como é que fala? Tinha uma marcação, um emblema, que era da realeza de Portugal. Mostrando de quem ele pertencia. De quem que era. Então mostrava lá, tinha lá o símbolo da realeza de Portugal. Eu lembro de olhar, não sei se era o Zé que estava falando, o Zé que gosta de falar desses trem assim aleatório, ou se era uma das irmãs, não lembro quem é que foi, mas lembro de olhar e alguém falar, esse aqui é o símbolo da realeza de Portugal, não sei o que lá, mostrando que realmente... Eu falei, nossa, que interessante, né? Eu olhei e depois deixei passar. Né? Mas, então, por que eu tô falando isso? Quando Jesus fala de César, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, agora, o que é de Deus? O que é isso que pertence a Deus? O que é isso que tem a marca dele, que tem a imagem dele? Sabe o que é interessante? Sim, com certeza, tudo. Né? Mas em Gênesis capítulo 1, versículo 27, fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A primeira coisa que Jesus Cristo, quando ele pega a moeda, o denário, ele pergunta é de quem é essa imagem. Fala que a imagem que está gravada naquela moeda, naquele denário, ela é a imagem de César. Então ele fala, deem a César. Mas se lembra o significado? É devolvam. Significa que já pertencia, mas não estava no seu lugar que deveria estar. Agora, da mesma forma, ele fala, devolvam a Deus o que é de Deus. Então tem algo que foi tomado de Deus. Agora, o que é esse algo? Eu e você.
bom, Yuri. Mesmo que ele ia falar, foram feitas em imagem e semelhança, isso foi Adão e Eva. Depois eles caíram em pecado, quando eles têm um filho, fala que os filhos dele foram feitos em imagem de Adão e Eva. Querendo dizer que por conta do pecado, nós fomos o quê? Deformados. Então significa que a gente foi tomado. E aí ele fala que necessário seria que fosse devolvido isso agora a Deus. Então significa que ninguém nasce um cristão. Ah, vim de um berço evangélico. Isso não existe. Você não é de um berço evangélico, você nasceu cristão, não nasceu um discípulo, você se tornou um discípulo, você se torna. A Bíblia fala, vão e façam discípulos. Você não faz algo que já, não faça uma banana. Ela já é uma banana, não tem como fazer isso, já vem daquele jeito. Não vou colocar lá produtos químicos, sei lá, girar daquele centrifugador, né, que é muito interessante, né, ficar girando os trem, mistura. Lá tem uma banana agora. Não é assim que funciona. Ela já está lá. Mas agora, um computador, eu posso fazer um. Colocar vários componentes dentro dele. Todos que são necessários para poder se tornar um. Da mesma forma, um discípulo. Então ele fala, ele realmente olha para a imagem que está lá escrita. Está lá gravada nele. Naquele denário, ele fala, olha, devolvam a César o que é de César. Da mesma forma, devolva a Deus o que é de Deus. Seria eu e você. Eu acredito que eu vivi muita parte da minha vida tomado realmente por Satanás. Por mais difícil que seja, né, admitir, ou então falar isso. Ninguém gosta muito de falar, né? Você não vê muita gente falando, eu fui tomado, eu vivi uma vida tomada por Satanás, eu pertenço a ele. Porque eu não vivo uma vida como cristão seguindo a Bíblia. As pessoas falam, se eu estou desviado, né? Eu estou um pouco distante da palavra de Deus, eu dei um tempo, mas ninguém fala, não, eu estou sob posse de Satanás. Pega, Yuri. Mesmo que a imagem seja dele. Então olha que interessante. Eu acredito que nem todo mundo aqui tem ou vai ter a imagem de Deus. As pessoas no mundo gostam de falar que eu sou feito à imagem de Deus. Mas muitas vezes, para ser sincero, eu não consigo ver Deus nelas. Mas eu consigo ver César. Consigo ver o trabalho delas. Eu consigo ver a família dela, o relacionamento dela, a faculdade, o diploma, o título que ela tem. Isso é bem comum, não? As pessoas se apresentam dessa forma. O pastor tal. O doutor tal. Advogado, e colocam aquele título nelas mesmas. Eu acho que é muito fácil hoje a gente ir em volta do mundo inteiro e conseguir ver. Muitas vezes a gente não vê Deus mais naquela imagem, mas a gente vê César. Pega, irmão. Se pergunte hoje, se você tem mostrado a imagem de Deus ou a de César para as pessoas. Quando elas olharem para você, qual marca elas veem? Qual que é a imagem que elas veem? Elas conseguem realmente, de verdade, ver a imagem de Deus na sua vida? Ou elas têm visto a imagem de César? Têm visto o quanto você tem corrido atrás do seu trabalho apenas? O quanto você tem corrido atrás da sua própria família? O quanto você tem corrido atrás da sua própria vida financeira? Da sua faculdade, todas essas coisas? Não são coisas terríveis, não estou falando isso. Estou querendo dizer que se essas são as coisas principais pelas quais você é conhecido, então tem um problema. Se você não é conhecido, se essa não é a imagem que você mostra para o mundo, de um cristão, de um discípulo, então a imagem que você tem mostrado não é a imagem de Deus. Logo, não é a quem você pertence. A quem eu agrado, logo ele é meu mestre. Quem você tem agradado hoje? Eu acredito que Deus realmente ele foi muito sábio na resposta que ele deu aqui. Eu acredito que, como a Bíblia fala em Hebreus capítulo 5, a sabedoria nada mais é do que saber diferenciar o bem do mal. É isso. Saber escolher entre o bem e o mal. Saber a sã doutrina, princípios elementares da palavra de Deus. E colocar eles em prática. E é assim que alguém se torna sábio. Se torna maduro. 2 Timóteo também, capítulo 3, a mesma coisa. Fala que a palavra de Deus nos torna maduro e sábio para a salvação. Se você não consegue diferenciar o bem do mal, você não consegue saber realmente praticar os princípios elementares, não estamos falando de coisas profundas e palavras no grego, no hebreu, isso não vai levar ninguém para o céu. Mas os princípios elementares da palavra de Deus, o parâmetro da vida com Cristo. Então realmente a sabedoria ainda não está com você.
Eu acredito que ele é a sabedoria. A Bíblia fala, se a gente pedir para ele, ele vai nos dar sabedoria. Terceiro ponto. Vamos lá para Marcos capítulo 12 ainda, no versículo 18 ao 27. Terceiro ponto é, ele é o caminho para a vida. Ele é o caminho para a vida. Versículo 18, Marcos capítulo 12, versículo 18 ao 27. Agora a gente vai ver o outro grupo religioso, que são os saduceus. Certo? Então, esse é um grupo muito interessante, na real. Né? Eles, diferentemente dos fariseus, os saduceus, eles não acreditavam na Bíblia por completo. Né? Então, a gente vai ver aqui um pouco mais, não fala muito bem aqui nessa escritura em si, mas a gente consegue aprender pela história, até mesmo pelos que existem ainda hoje, é que eles acreditavam que no momento da sua morte, esse é o final da sua vida. Não existe ressurreição, não existe vida após a morte, não existe o céu ou o inferno, você não recebe nenhuma punição pela sua vida. Mas Deus pode te abençoar enquanto você está vivo. Então eles não acreditavam muito nessas coisas, enquanto os fariseus acreditavam na vida após a morte. Então agora é interessante porque quando eles fazem essa pergunta aqui para Jesus que a gente vai ler, faz mais sentido por que eles estavam perguntando isso. Eu nunca entendi direito por que eles estavam fazendo esse tipo de pergunta. Mas olha aqui, no versículo 18. Marcos capítulo 12, versículo 18 fala assim: depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu, sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa? Visto que os 7 foram casados com ela. Agora, você lembra que eles não acreditam em ressurreição? Não acreditam em vida eterna. Então por que eles estão perguntando sobre a vida eterna, sobre de quem ela vai estar casada no final, na vida eterna? Eles nem acreditam nisso. Eles estavam tentando fazer um exemplo extraordinário para tentar pegar Jesus no erro. Não é? Então eles estavam tentando forçar a mão de Jesus, para que Jesus concordasse com eles. A gente vai continuar lendo aqui. Né? Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu, versículo 24. Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Agora isso é interessante, porque a resposta que ele vai dar... Você lembra que eu falei que os saduceus não acreditam no Velho Testamento inteiro? Eles acreditavam apenas no Pentateuco. Certo? Diferentemente dos fariseus e dos outros, eles acreditavam apenas de Gênesis até o 5º livro da Bíblia. Ali, apenas isso. Certo? Então olha a resposta que Jesus Cristo vai dar. Ele poderia ter usado qualquer outra parte dos profetas, Jeremias, Davi, qualquer outra coisa. Mas ele vai no campo deles, para poder refutar eles mesmos. E olha o que ele usa, versículo 25. Quando os mortos se suscitam, não se casam, nem são dados em casamento. Mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos? Vocês estão muito enganados. Então, para onde ele vai para poder refutar eles? Para o Antigo Testamento. Para alguém que eles conheciam muito bem, que era Moisés. Agora, eles não acreditavam na ressurreição, então usaram esse exemplo, e Jesus responde a eles mostrando que eles não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Eles não conheciam nem sobre o que eles estavam falando, ou então os exemplos mesmo que eles estavam dando. Então, em Marcos 12, versículo 24, ele fala que vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Agora, como a gente conhece o poder de Deus? Colocando ela em prática. Querendo dizer que nem mesmo o Pentateuco eles estavam realmente colocando em prática. Então, ele usa o Pentateuco, que os saduceus acreditavam e aceitavam, para provar a ressurreição. Citando Êxodo 3, versículo 6. Na nossa introdução, a gente usou Êxodo 3, 14, não? Que fala realmente eu sou. Mas aqui ele usa o versículo 6, que é quando Deus se apresenta a Moisés. Falando, eu sou o Deus de Isaac, de Abraão e tudo mais. Certo? Agora, por que isso é importante? Ele fala, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Se Deus é ainda o Deus deles, então eles ainda vivem para ele. Porque quando Deus fala isso para Moisés, ele está falando de pessoas que já estavam mortas. Isaac, Jacó, Abraão, já tinham morrido. Então como ele fala que ele é o Deus deles? O Deus de alguém que ainda está vivo. Então ele fala, Deus não é o Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Por isso ele explica para ele, olha, até mesmo no Antigo Testamento prova que existe a vida eterna.
Prova que existe vida depois da morte. Então isso que vocês estão falando, tentando me encurralar, na real é que vocês não conhecem a palavra de Deus e vocês não conhecem o poder dela. Um dos poderes da palavra de Deus é exatamente isso, que é o título do nosso terceiro ponto, que é o caminho para a vida. Se você realmente acredita na palavra de Deus, você acredita na vida eterna. Ela tem o poder para poder te levar até ela. Mas como você pode conseguir isso realmente? Você precisa conhecer a verdade. Não tem outro jeito. É por isso que chama as pessoas para estudar a Bíblia. Todos os dias. Porque no final, as pessoas podem ir para a igreja quanto elas quiserem. Ouvirem pregações incríveis, com muitos insights. Vocês podem vir aqui todo domingo. Eu vou estar aqui pregando. Eu posso fazer uma pregação de 5... Não posso, minha voz não aguenta, mas... Eu posso fazer uma pregação mais longa para vocês. Mas se você não colocar nada disso em prática, ou não buscar através da semana ir de volta para a palavra de Deus, você não vai conseguir chegar até lá. Então a resposta foi poderosa porque Jesus refutou os saduceus usando a própria escritura, que eles consideravam válida. E se pergunte, para você hoje, se alguém estivesse na sua frente hoje, desafiando as suas convicções, não tivesse o Musa, a Samara, o Yuri, alguém mais velho para poder te ajudar a defender lá as escrituras, o que você faria? Como você defenderia as escrituras? Se alguém que não acredita em Jesus Cristo, alguém com passado, ou muçulmano, ou hindu, ou seja lá o que for. Algo que é bem famoso agora, aqui mesmo em Moçambique, principalmente não é. Deus Mãe. Se fossem lá apresentar para você a ideia de que Deus é uma mulher. E também tem o Deus Homem, que eles são lá casados e tudo mais, e agora eu quero te apresentar a Deus Mãe. O que você faria? O que você falaria para eles? E para os homens? Sabe por que aconteceu esse negócio de Deus Mãe? Porque o homem parou de liderar. Tanto pecado, tantas vezes machucando, ou então, muitas vezes, as mulheres não podendo contar com a nossa liderança. Por que você acha mais fácil acreditar no Deus Mãe do que no Deus Pai? Se o pai não está nem presente na vida dos filhos. Isso é na gente. Agora, eles vão lá e como eles fazem? Vão lá e colocam isso em Deus. Então cabe a mim e a você, para os homens mesmo, aprovar isso errado. Com exemplo, com a nossa própria vida. Mas se alguém te parasse hoje, de verdade, e te perguntasse a razão da sua esperança, das suas convicções, você estaria preparado de tempo, fora de tempo? Para poder realmente defender o que você acredita? Ou você seria facilmente levado? Até mesmo eu posso falar alguma coisa que está fora da Bíblia, talvez. E eu vou precisar da ajuda de vocês para vir e falar, olha, Yuri, o que você falou é besteira, não está na Bíblia. Mas como que você vai saber disso se você não ler? A Bíblia fala e deixa bem claro, fala que o povo erra por falta de conhecimento. Em outras versões fala não apenas erra, fala perece. Perece a morte. Para deixar mais claro. Eu tive que pesquisar. Eu não sabia. Mas essa é a realidade. Por falta de conhecimento. Não é porque eles escolheram. Foi apenas por não conhecer. Por não ir atrás da sabedoria. Agora, uma pergunta que eu quero que vocês façam para vocês mesmos. Se pergunte, será que eu tenho me tornado mais sábio ou a minha preguiça não tem permitido? Vamos lá, Yuri. É muito fácil para mim ouvir música o dia inteiro. Assistir séries, estar no Instagram e tudo mais. Mas quando desse tempo eu realmente dedico para ler a Bíblia? Para sentar e falar, quer saber? Eu vou sentar e ler agora. Estudar. Vou examinar as escrituras. Para poder aprender mais sobre isso. Poder ajudar as outras pessoas. Porque eu não sou egoísta ao ponto de me preocupar apenas com a minha própria salvação. Há um desafio que tem sido bom para mim, ao invés de ouvir música, é ouvir a Bíblia. Isso me ajuda bastante. Né? Muitas vezes eu estou fazendo várias coisas, estou lá ouvindo música, cantando, não sei o que lá, e estou lá fazendo minhas próprias coisas, quando eu poderia estar ouvindo um pouco mais da Bíblia. É algo pequeno, mas me ajuda.
Aí você pode achar o que é bom pra você, né? Separar, ir no meio do mato, aceitar e ler a Bíblia. Faz o que você quiser. Mas não permita com que a preguiça tire isso de você. Não permita que a preguiça tire a sua própria salvação, a sua vida. Vamos lá para o versículo 28 agora. Chegando no último ponto já. O último ponto é: Ele é amor. Ele é amor. Marcos capítulo 12, a gente vai ler o versículo 28. Diz assim: Um dos mestres da lei aproximou-se e ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Isso é muito interessante, né? Porque não foi alguém que Jesus chamou ou convidou. O que atraiu ele? Viu que quando as pessoas faziam perguntas para Jesus Cristo, ele dava uma boa resposta para elas. Aí fala que ele ficou interessado e chegou para ele para perguntar também. Versículo 29. Respondeu Jesus: O mais importante é este. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo é este: ama seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração e todo o entendimento e de todas as forças. E amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Uau. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: Você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Uau! A escritura é incrível. Eu amo a escritura. Porque realmente, o que ele fala aqui para Jesus Cristo, a resposta desse homem, ele vai lá e fala: Você não está longe do reino de Deus. Vai chegar lá daqui a pouco. Então, basicamente, Jesus ele pega a lei inteira, e quando o homem pergunta qual que é a lei mais importante entre todas elas, Jesus pega e resume essa lei toda em duas leis. Ele fala realmente que é amor. Se fosse resumir em uma palavra, a lei mais importante é amar. Ele fala que a primeira seria amar a Deus, todo o seu entendimento, força, né, com todo o seu coração, e amar o próximo como a si mesmo. Contra tudo isso, realmente, ele fala, essas são as mais importantes. E agora, eu percebo que se eu amo, eu posso fazer qualquer coisa. Eu tenho aprendido agora um pouco mais sobre isso, que eu estou disposto a fazer só para guardar dinheiro. Né? A gente está disposto a fazer qualquer coisa. O que o amor nos move a fazer? Mas não apenas isso, sabe o que é incrível? É a razão, quando eu estava pensando, a razão pela qual eu vim para cá, para a África, 3 anos atrás. É por amor a Deus. Não tinha ninguém que eu conhecia aqui. Não tinha promessas de riquezas. Não, até mesmo a questão de um título. Eu sempre lutei, na verdade, contra a ideia de ser um líder. Então o título também não é algo que chamava minha atenção. Então a única coisa que me convenceu a vir aqui no final era o amor a Deus. E para cada uma das pessoas que estão aqui hoje, se tornando discípulas, não tem algo muito apetitoso que possa ser oferecido senão a palavra de Deus. O amor a Ele. É isso. É sério. Você está aqui por alguma outra razão, te garanto que você não vai passar muito tempo. Eu já tinha motivações para várias coisas diferentes. Eu lembro que eu queria muito aprender violino. E a minha motivação era porque minha mãe achava chique. Essa era a minha motivação. Eu tinha, não sei, acho que eu tinha uns... Eu era muito novo, eu tinha uns 12, 13 anos de idade. E aí eu fiz 1 ano. Perseverei até. Mas eu desisti, porque era só teoria. Até chegar na prática, era muito tempo. E eu não amava realmente. Agora, violão. Desde os meus 6 anos de idade, até hoje eu continuo estudando. Porque eu realmente amo aquele instrumento. Né? Eu amo música, então é algo que eu possa perseverar. Mas se não for realmente pelo amor de Deus, amor pela cruz, amor pelo um pelo outro, a gente não vai conseguir chegar até o final. Quanto maior o seu amor, maior o seu sacrifício. Maior vai ser a sua habilidade de sacrificar. A Bíblia fala em 1 João, capítulo 4, versículo 8, fala que Deus é amor. Então, se você não ama, você não conhece Deus. E não apenas isso. Você quer ver se você ama Deus ou não? Também em 1 João, no versículo 20, mais adiante, fala, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Se tiver algum resquício de amargura no seu coração, é um sinal que você não ama a Deus. Como você pode odiar o seu irmão,
que você vê, mas amar a Deus que você não vê. Sabe, tem uma frase que Martin Luther King Jr. fala, o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em um amigo. E eu realmente acredito nisso. Eu lembro quando eu entrei no discípulo em 2018, para estudar a Bíblia, ser batizado, um dos meus primeiros, acho que meu terceiro ou quarto discipulador foi o Lucas Tria. Eu gostava muito dele antes disso tudo, antes de ele me tornar meu discipulador. No momento que ele se tornou meu discipulador, eu comecei a odiar ele. Nossa, como que eu lutei. A gente era muito diferente, opiniões diferentes sobre os assuntos, tudo mais, mas depois a gente poder orar juntos e batalhar pela nossa amizade, ele se tornou meu melhor amigo agora. Eu amo ele do fundo do meu coração. Se ele precisar, eu quero poder ajudar ele. De inimigo para o meu melhor amigo. Para o meu irmão, realmente. Mas essa é a realidade. Acredito que o amor muda qualquer tipo de circunstância. Qualquer coisa que é difícil se torna fácil com ela. E aí, é incrível porque esse homem, quando ele responde sobre Jesus Cristo, entendendo que tudo se resume ao amor, o que Jesus fala para ele? Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Agora, o quanto você ama mostra o quão perto do reino de Deus você está. E a pergunta é, hoje mesmo você se encontra perto ou distante do reino de Deus? Se fosse colocar um GPS em você no seu coração, mostraria recalculando a rota, porque o quanto está distanciando de Deus? Ou está chegando cada vez mais próximo, então já chegou no seu objetivo. Você está no reino de Deus. O seu amor, realmente a Deus e aos outros ao seu lado, vai determinar o quão próximo você está de Deus. Eu acredito que Deus é amor. Ele é a resposta para tudo na nossa vida. Sabedoria, ressurreição, para tudo que você quer, pensamentos. Se quer pensarmos e precisar. Ele é a resposta. Ele é. Ele é o grande eu sou. Ele é realmente Yahweh. Ele é. Eu sou. O Deus realmente do Antigo Testamento e do Novo Testamento é o mesmo Deus. Ele pode prover qualquer uma dessas coisas. O desafio dessa pregação é bem simples. E que me ajudou bastante. Escreva uma lista das coisas que você precisa. Escreva do lado delas como Deus pode suprir cada uma delas. E como Ele é a resposta, como Deus é a resposta para cada uma delas. Em conclusão, Jesus é o Senhor de tudo. Ele é a resposta de cada uma dessas necessidades. E para Deus seja dada glória. Amém. Amém.